Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um episódio do Caminhos do Invisível, este programa que fazemos em colaboração com o nosso querido amigo Elder, que tem o canal HC Espiritual, e que estamos aqui a confabular em conjunto sobre temas de espiritualidade. Estamos aqui a trazer-vos novos conceitos, novas formas de olhar para muitos dos temas que aqui aproveitamos para partilhar com todos vocês, e sempre na esperança de que seja algo que acrescenta à vossa experiência, sempre na esperança de que seja algo que traz valor, ok? Sendo que em muitos dos casos e das situações e dos contextos que nós abordamos, trazemos a nossa visão, mas é uma visão baseada na nossa experiência e que partilhamos com vocês, sempre neste sentido do acrescentar algo. Mas algo muito importante de ser dito, e nós já fomos falando ao longo destes últimos episódios, é algo também muito importante, que é tudo o que nós dizemos baseia-se na nossa experiência, mas nunca aceitem nada apenas só pelo que é dito. Sintam e analisem sempre, seja qualquer tipo de mensagem ou conteúdo nosso, ou qualquer tipo de mensagem ou conteúdo por essa internet fora, ou por qualquer livro, ou por qualquer áudio que possam ouvir. Por isso, enquanto seres espirituais, avaliem sempre se o conteúdo que vos chega é um conteúdo que faz sentido, é um conteúdo com coerência, e connosco exatamente o mesmo fará sentido. Por isso, esperamos com isto poder acrescentar à vossa experiência. Já vamos no 11º episódio, relembrando só mais uma vez que é muito importante os vossos comentários, é muito importante as questões que possam ter e que possam colocar, seja no episódio completo que é colocado no YouTube, seja no trecho bem mais reduzido que é colocado na nossa página da Ascensão Quântica no Instagram. Por isso, onde quer que seja, onde vos fizer mais sentido, deixem as vossas sugestões. Se acharam que o episódio foi interessante, coloquem a vossa reação para que este próprio conteúdo possa também chegar a mais pessoas. Ok? Então, feita esta pequena introdução, Helder, esperamos que estejas bem também, que esteja tudo a Tudo bem, fluir com obrigado. muita harmonia, ok? E vamos então dar início a este 11º episódio, ok? Sim, Por isso, Helder, passo-te a palavra para podermos então continuar a explorar este tema na temática, seguindo a temática que temos vindo a explorar já nos episódios anteriores. exatamente. E espero que vocês também se encontrem bem, os dois, Tudo bem. dentro desta correria que é a vida normal de todos nós, nesta rotina. Depois desta excelente introdução por parte do Filipe, e pronto, vamos dar seguimento aqui nesta espécie de minissérie dentro do próprio programa Caminhos do Invisível, onde nós iniciamos uma minissérie que demos o nome de Servidores da Luz, ou de Luz, que ela mostra desde o seu início não só lá a ancestralidade que se conectou com as energias da Mãe Terra, observar a Mãe Terra não como uma prisão, mas como algo a contemplar e absorver e honrar da melhor forma. Entramos na parte dos elementos, falámos dos devas da natureza, depois começámos então aqui a falar mais concretamente em guias espirituais e mais concretamente ainda dentro de trabalhos mediónicos, dentro da parte mediónica. Ao longo do último episódio, nós fomos trazendo conteúdo e, como eu tinha dito, inclusive, hoje vamos abordar uma parte mais técnica, mais Exato. mecânica, dentro da parte das energias e da própria mediunidade, e eu vou fazê-lo em jeito de um relato que no último episódio eu comecei e relatei algumas partes de uma visita que eu fiz em 2018 lá num templo que existe aqui perto de mim, relativamente perto, que é um templo do Val do Amanhecer. Para quem não conhece, é algo que se iniciou, se não me engano, no Brasil, e onde tem ali uma abordagem mediónica, mas que vai buscar a diversas correntes e lícias Exatamente. espirituais dentro de um trabalho mediónico. E em 2018 eu visitei esse templo e por meio de muita coisa que me surgiu e que eu achei relevante falar, eu nem sequer consegui me lembrar de tudo. Depois, mais tarde, lembrei-me do resto que eu acho relevante compartilhar com vocês aqui no programa e depois
o Gabriel e peço desculpa, a Gabriela e o Filipe poderão falar em cima daquilo que eu vou trazer. É claro que eu não vou denominar e não vou relatar tudo o que acontece lá Claro. dentro, até porque é um respeito que eu tenho pelo local, como tenho por todos os outros e os inúmeros locais onde existe um trabalho mediónico e processos muito individuais e fechados e que se compreende, e há um respeito enorme da minha parte. E aquilo que eu vou relatar é até da minha experiência no local e aquilo que eu senti, sem entrar em muitos pormenores do próprio local. É um local com trabalho mediónico, tem, vertentes indígenas, preto velho, muita coisa. Portanto, eu ali assisti a uma universalidade, uma espiritualidade, muito universalista. E isso sempre foi condizente comigo e por isso eu, na prática, estive ali envolto de algo que eu gostei bastante. Claro que é algo religioso, uma abordagem religiosa, mas gostei bastante. Então, não me alongar mais, pronto, no meio dessa visita, eu sou chamado para um atendimento onde está o médium que vai incorporar, e aqui nós vamos falar sobre incorporação, Uhum. e está por trás um médium em pé, que ele está a auxiliar o médium que vai fazer a própria incorporação. O que é que acontece? À medida que eu me sentei para ser atendido, eu sinto uma energia muito grande, quase que aqui quase que a entrar pela base da coluna, Uhum. muito sutil, parecia semelhante a um desmaio, mas não é bem um desmaio, a nuca a resfriar, e eu senti aquela coisa boa, mas que estava-me a tomar, antes sequer do médium ao lado entrar nesse processo. O meu braço direito não parava de mexer, ok? Houve ali um acoplamento áurico da própria entidade que vinha para o médium, entrar em acoplamento áurico, em transe, e o meu braço direito começou ali a entrar numa locomovência, assim instantânea, e eu não conseguia parar. Agora, eu travei, porque eu não era o único que estava a ser ali atendido, haviam outras pessoas. Então eu senti vergonha, tenho que ser sincero, muito direto com quem está-me a assistir. Eu senti essa vergonha. Hoje em dia talvez me deixasse levar, mas não deixei. O que é que aconteceu? Eh, o médium que estava sentado ao meu lado, juntamente com o outro médium em pé, ele entrou no processo de acoplamento, de olhos fechados, e ele vira-se para o médium que estava atrás e diz: reparaste que, em jeito de dizer à pessoa se tinha reparado que a entidade ia se manifestar através de mim. Portanto, notando a minha mediunidade. E porquê é que eu trouxe isto? Trouxe isto porque a própria incorporação, que é uma das vertentes no trabalho mediónico. A incorporação é, de facto, uma aura espiritual extrafísica, neste caso guias e mentores dentro das coisas específicas que falámos no episódio anterior, Exato. daquilo que podemos denominar como trabalho de esquerda ou direita, onde ali há um acoplamento de aura, ou seja, o médium tem uma aura, todos nós temos uma aura, não é? E a entidade extrafísica, acoplando com a nossa aura, vai entrar numa espécie de eh, simbiose, uma espécie de acoplamento, onde depois pode ser mais específico o trabalho mediónico para diferentes vertentes, não é? Exato. Naquele meu caso, por exemplo, eu senti a locomovência motora do meu braço, que inclusive o chakra do humeral, não é? O chakra humeral, tem a ver com a parte mediónica. E isto é uma coisa que inclusive nós já falámos em Já. off, nós os três. Exato. E pronto, não sei se algum de vocês quer falar um pouco sobre incorporação, que acho importante também trazermos um pouco esta noção de forma geral. Claro que sim. Olá, Helder. Eu ainda não tinha falado. Ai, desculpa, Gabriela. Não, não, Vá não, lá. pelo amor de Deus, espero que esteja bem. É um prazer enorme estarmos aqui à conversa, os três. E aproveito então para dar uma pequenina chega hum, sobre esse processo que achei realmente fantástico. E na verdade era obviamente a tua mediunidade a expressar-se de uma forma, eu não quero dizer de todo inicial, não é isso, mas é a forma como o teu corpo estava a querer
como é que eu quero dizer Reagir. isto? Sintonizar-se com. Sim, e reagir ao processo energético e espiritual. Então o teu corpo físico também estava naquele processo de acoplamento, a sentir estes movimentos e estas sensações que não são comuns. Portanto, foi pena não teres deixado, mas eu compreendo, porque grande parte das pessoas assim o faz e é natural que assim seja. Mas para a próxima vez deixa fluir, porque nunca sabemos se o médium neste caso, A entidade. a entidade, exato, que estava lá, queria mesmo manifestar-se através de ti, visto que tu és um médium de incorporação e fazes trabalho espiritual. Hum, o que é que eu te posso dizer a ti, mas acima de tudo a todos que nos estão a ouvir sobre esse exemplo e perante todo o processo também que nós trabalhamos a nível espiritual? É que efetivamente a mediunidade, todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos, uns acabam por retrair, muito por medo, preconceito, ou então até mesmo porque acham que são coisas do lado menos harmónico, digamos assim, e na verdade todos nós nascemos com mediunidade. Todos nós nascemos com esta característica que é hum, única, digamos assim, para nós seres encarnados aqui no planeta Terra. Este processo de mediunidade não é muito comum, digamos assim, em outras esferas espirituais, mas isso são conversas para Mais à outras, frente. outros assuntos no futuro. Hum, e tendo nós esta possibilidade de ter a mediunidade, isto significa que é a forma de nós nos conseguirmos conectar e interagir e comunicar com o plano espiritual. E desta forma a vida torna-se muito mais fácil, muito mais, com uma compreensão muito mais lógica, sem medo do processo do desencarne. Acima de tudo, a mediunidade é para isto mesmo, é para não termos medo do processo do desencarne. Hum, pronto, eu acho que este bocadinho já é importante, Sim, sem dúvida. porque sobre mediunidade há muito para falar, está ligado a muitos centros energéticos. Mas acho que é importante esta pequenina nascer. É, Pronto. e essa experiência acontece, e se formos a ver historicamente, com o desenvolvimento eh, de muitas dessas, seja filosofias, seja linhas de pensamento ao longo do tempo, e no caso por exemplo, em Portugal, algo que tem vindo a desenvolver-se cada vez mais, muito na área do espiritismo, por exemplo, é muito comum haverem pessoas que, quando chegam a uma sessão, a um encontro, ou uma reunião aberta, muitas pessoas, mais antigamente, acabavam por também expressar naqueles locais a sua mediunidade. No início dos tempos era tudo muito mais descontrolado, porque havia um desconhecimento. Hoje em dia é tudo mais controlado, porque há mais conhecimento. E é muito interessante ver que esse episódio que tu relataste é muito curioso, porque efetivamente, nas sessões de trabalho espiritual que acontece quer nesse centro, quer mesmo noutros de trabalho espiritual, hum, os processos são mesmo assim. Este espreiar que tu estavas a dizer que sentias é o ponto de conexão, e obviamente que esse acoplamento vai acontecer pelos centros energéticos, do duplo etérico, ou seja, e é por aí que ou seja, não existe um entrar entre, não é? Mas existe sim um aproximar, um contacto mais e uma ligação que é feita desde a parte da consciência espiritual que se vai manifestar, e da parte também de todos os mentores espirituais do espaço que permitem que esse acoplamento comece a existir. Mas também é muito interessante a parte que tu disseste de que travaste esse processo, porque isso acontece com muitas pessoas, acontece muitas vezes, e se nós temos de ter sempre algum controlo sobre essas situações, no sentido de sentirmos-nos completamente à vontade para que essa situação se manifeste, muitas vezes não estamos
tão seguros ou não queremos fazê-lo em público, e então é natural haver esse travão. Por isso, sobre esse processo é muito importante que as pessoas conheçam e que ouçam estes relatos, porque muitas vezes isso pode acontecer, dependendo do nível de sensibilidade das pessoas, pode acontecer em locais. Muitos pacientes também relatam que às vezes entram em certos locais, e sentem exatamente, têm essas sensações. E não estando num local protegido, energeticamente, ou onde se sintam completamente confortáveis com, o ideal é mesmo não deixar que isso se manifeste. Porquê? Por proteção da própria pessoa, porque não sabemos o que é que pode desenrolar a seguir. A menos que seja alguém que já esteja habituada a menos que seja alguém que esteja num ambiente em que considera que, que já tem a experiência para poder exatamente controlar isso. Ok? Mas um objetivo, uma ideia importante é, nestes locais onde existe grande trabalho, como esse que tu citaste e outros que existem também, são locais que estão protegidos, são locais que têm toda uma egrégora de uma equipa espiritual a harmonizar todo o espaço. Então esses são locais seguros para onde podemos libertar um pouco desse controle que devemos sempre ter, que advém do conhecimento e do saber como é que estes processos acontecem, para podermos ter estas experiências. São os locais ideais para elas poderem acontecer. Exatamente, Filipe. E onde, por exemplo, nesse mesmo local, há todo um processo posterior à parte da mensagem da entidade, que é precisamente um processo de limpeza. Neste local específico que eu estou a falar, havia compartimentos segmentados onde há todo um trabalho energético a ser feito a posterior. Portanto, estamos a falar, como o Filipe disse bem, e tocaste num assunto que eu também irei falar de uma forma também geral, que é isso mesmo. Muita gente pode ter uma mediunidade mais, como é que eu hei de expressar? Uma sensibilidade mediónica mais aflorada, mais ostensiva, e se não houver um equilíbrio nem um tratamento que é inerente, Uhum. responsável e que deve ser feito, a pessoa pode andar desorientada, e esse foi o meu caso. Eu estou a falar por experiência própria. Em 2018 eu estava muito no meu início, que começou lá em 2016. Quando eu falo meu início, é quando eu comecei a compreender aquilo que acontecia comigo e Exato. a encontrar-me na parte espiritual. Ainda estava muito no início, ainda me considero que estou, mas naquela altura eu não fazia o trabalho de casa energético, não compreendia essas nuances e sofria com isso, e as pessoas envolvidas até sofriam um pouco com isso, as pessoas de contacto mais próximo. E portanto é importante falarmos nisto. O próprio acoplamento entre auras no processo mediónico, daquilo que a maior parte das pessoas chama incorporação, é um transe onde é como se a entidade fizesse uma sobreposição de si própria no acoplamento, onde está presente a consciência da pessoa. Ainda que o nível de transe pode ser mais profundo e a sua consciência estar menos, como é que eu ia dizer, menos ativa, mas ela está sempre lá. Portanto, aquele médium que quase que apaga totalmente, se calhar não é uma coisa tão usual, mas que poderá acontecer. Ainda assim, a consciência, ela está lá, ela não sabe. Exatamente. Pronto. O próprio guia espiritual que se manifestou ali ao meu lado, ele denominou-se com um nome específico, na linhagem dos pretos velhos, e ele trouxe-me algumas mensagens, mais do foro mais íntimo, mas uma delas foi uma característica que eu achei também interessante, ele sempre de olhos fechados, e ele, pronto, numa limpeza espiritual, que ele iria fazer depois, através de uma reza que até é bem conhecida noutras vertentes religiosas, com uma pequena alteração, Uhum. onde ele expressou que essa alteração tem a ver, na altura eu não compreendi o que eu vou dizer agora, mas ele disse-me que ali o trabalho, ele era mais na base da verticalidade Uhum. e não na horizontalidade que muita vertente religiosa Traz.
não digo que seja, mas que pode trazer. Nós sabemos que existe isso. Na altura não percebi isso, depois interiorizei e percebi a verticalidade, a ligação espiritual, sendo que a gente denomina como o alto, mas sabemos Hum. que os planos espirituais e o nosso interpenetram-se energeticamente, mas achei isso interessante daquela entidade dizer. Houve também uma informação que eu perguntei, onde a entidade, de olhos fechados, aponta para um quadro que estava lá. Os quadros nesse local, eles eram pintados, mas eram bem vivos, era como se tivesse ali uma energia, e há também um respeito que se faz na passagem de cada um desses quadros. Tudo isto tem nuances e processos energéticos que eu não vou agora estar aqui a detalhar, não é? Claro, claro. Mas a entidade disse que não me poderia dar essa informação para já, porque para isso precisava da permissão da outra entidade que estava ali no retrato. Portanto, remetendo aqui a um processo hierárquico, espiritual, que tem as suas características e também já falámos. Eh, Quando tu disseste que estes locais são locais onde estão salvaguardados energeticamente, também vai ligar quando tocamos nos Exus, não quer dizer que seja sempre Exus, mas eu estou a falar de guardiões nesse local. Isso. Guardiões extrafísicos em locais onde há trabalhos mediónicos. Além da egrégora, que tu disseste muito bem, que se conecta, há guardiões que vão defender, vão salvaguardar o local, cada um à sua forma e com diferentes técnicas energéticas. Exatamente. Isto também é importante que a gente fale, porque isto acontece e é só para mostrar que diferentes entidades no plano espiritual têm diferentes tarefas, serviços de luz, como o nome da nossa minissérie. E uma coisa muito importante que eu vou agora aqui falar, não sei se vocês querem intervir com alguma coisa. Não, não, força, força. Deixa-me só dar uma pequena chega, só dizer que o papel desses guardiões que existem, e é característica em todos os locais onde existe uma ajuda espiritual, porque assim tem de ser, eles têm um papel muito importante numa primeira fase de, obviamente, permitir ou não a passagem de certo tipo de consciências barra entidades espirituais para que possam também entrar nesse espaço. E depois de colocar quase como se fosse à volta de todo aquele espaço, todo um campo energético que atua de duas formas. O primeiro é esse, de filtrar quem pode e não pode, e que essa filtragem é feita pela vibração de cada consciência que por ali passa, de cada entidade que ali passa. Obviamente não vai impedir alguém físico encarnado de passar, mas se não for o sítio, se não for a hora certa ou se por algum motivo aquela pessoa não tiver a índole ou a vibração certa para poder estar naquele local ou para obter ajuda, muitas vezes ela vai se sentir mal, não vai querer estar ali e sai por si. É essa a reação. E por outro lado, tem um outro trabalho muito importante, que é quase como de criar um campo energético, quase como se fosse de invisibilidade, para que quem não esteja em determinado campo de frequência nem sequer se apercebe que existe ali aquele espaço. Bom, uma outra perspectiva destes mesmos guardiões, muitas das vezes, é encaminhar todas aquelas consciências que se encontram num estado mais de. Eu não, no termo, de acordo com os conceitos do Espiritismo, falamos da erraticidade, mas na realidade é que estejam um pouco mais à deriva, não é? Consciências que possam não ter ainda percebido o processo que acabou de acontecer e estão ali à procura de ajuda. E muitas vezes são aqueles, é através destes guardiões que essas mesmas pessoas são encaminhadas para esses locais. E para falar deste aspecto, eu depois tenho um exemplo muito interessante para partilhar, mas primeiro, obviamente, deixe-te falar Helder, do que tu ias falar. Isto era só uma pequenina nota para quem nos está a ouvir perceber que o papel destes guardiões, de todos estes espaços, ele é muito importante. E inclusive nós conhecemos pessoas que antes de entrarem nesses espaços pedem permissão. O pedir permissão é muitas vezes um sentido de respeito, não é um sentido de será que eu posso ou não posso. É um sentido de respeito, é um sentido de honrar o trabalho destes guardiões que despendem de toda a sua energia, despendem do seu tempo, sendo que tempo é uma unidade muito diferente, como já falámos aqui, é percepcionado de uma forma muito diferente, em planos mais sutis,
mas despendem do seu tempo, e despendem da sua energia para estar ali a sustentar todo um trabalho que acontece lá dentro, ok? Então, era só esta pequenina nota que eu queria dar. Desculpa. Sim, Pode. e tão importante. E é mesmo isso, porque isto percebe-se, às vezes as pessoas que poderão estar a assistir e não compreendo uma proteção energética, um guardião. Sim, porque é assim, há um trabalho de bem-aventurança, de linha direta, energética e espiritual de atendimento às pessoas, ao público, e onde, na parte extrafísica, quando eu digo extrafísica é plano espiritual, entidades, e quando eu digo entidades é seres que podem estar projetados ou já se apresentam unicamente nos planos espirituais, que não gostam que essa orientação, essa limpeza, eh, isso seja feito, porque está-se a tirar o alimento energético a entidades que atuam nos bastidores e que assim querem que se mantenha essa cegueira, vamos dizer, energética por parte das consciências que estão aqui na parte da materialidade. E esses guardiões, eles fazem mesmo um rastreio energético, ou seja, já falando, o que tu disseste foi muito bem colocado, da parte de uma pessoa encarnada ao entrar não se sentir bem, mas extrafisicamente há um rastreio energético. Ou seja, não é qualquer pessoa, por exemplo, eu agora saio fora do corpo, tenho uma projeção astral. Deixa-me ver ali aquele local. Não é assim, porque é assim, extrafisicamente o local está protegido e há um rastreio energético. Pode haver um acesso, mas para isso tem que somar alguma coisa, tem que haver um respeito para haver esse acesso. Não é algo, nós não estamos completamente à vontade na parte extrafísica. Isso. Exatamente como aqui, não vamos entrar num museu fechado porque nos deu na cabeça que queremos entrar, não é? Mas é exatamente isso que tu disseste e muito bem. E eu queria também compartilhar aqui, para depois tu falares do teu relato, Filipe, que nós aqui estamos a falar de um trabalho direto, medionicamente, energeticamente, espiritualmente. E vocês podem pensar, então, mas a espiritualidade só trabalha, os guias espirituais só trabalham nestes locais onde há esta eh, eh, característica das pessoas que lá estão saberem da existência e de trabalharem em comunhão com essas entidades? Não. Eu vou fazer aqui um outro relato que também acho importante, onde há um trabalho indireto, espiritual, numa missa evangélica. E eu vou explicar porquê. Eu conheci uma pessoa que ela, pronto, identificava-se com a parte evangélica e ia às missas, que eu não sei como é que elas são, mas ia. E essa pessoa, eh, pela sensibilidade que tenho e pela clarividência, eu sei que ela extravasava muito ectoplasma. Ok. E essa pessoa relatava que quando ia às missas, automaticamente, ao estar lá, adormecia. Vinha uma sonolência tremenda. Exato. Fantástico. Espiritualmente foi-me dito, que eu depois até passei para a pessoa, que por essa característica ectoplasmática extravasante, não é? Naquela missa, guias espirituais colocavam ela num estado de sonolência para quê? Para poderem usar, claro que quando falamos aqui usar, estamos a falar uma espiritualidade benevolente, não é Claro. usar manipulando algo sem a permissão da pessoa, não, é utilizar de forma sutil aquela pessoa, colocando-la em estado de sonolência para que as energias ectoplasmáticas fossem utilizadas naquela missa de uma forma o mais neutra possível. Porquê? Nós temos o nosso ectoplasma, pelo duplitérico, não é? Aquilo que pensamos, sentimos, manipula a energia, a intenção, não é? Ela, estando em estado de sonolência, deixa que os mentores trabalhem da maneira que eles querem. Quantos processos de cura, Filipe e Gabriela, não Exatamente. acontecem nestes locais? Fantástico. Agora, Imensos. Fantástico. é um trabalho espiritual não direto, ok? Direto no aspecto em que aquelas pessoas ali, apesar de estarem a sentir-se bem dentro da componente religiosa delas, não têm a noção da parte extrafísica, mas ela processa-se. Claro que dentro de características diferentes, não é? Claro que, por exemplo, num Vale do Amanhecer, um templo Vale do Amanhecer, num terreiro de Umbanda, numa casa espírita, há uma noção e há, claro, um aproveitar destes guias espirituais diferente. Mas Isso. isso não invalida que isso não se processe. E eu sei que muita gente pode não gostar por causa de estar em alguma linha religiosa daquilo que eu estou a dizer, mas é importante que seja dito porque é uma realidade. É uma realidade.
E pronto, Filipe, vou-te deixar então Sim, transmitires aqui o que quiseres. é uma realidade. E Eu pegando. não sei se eu posso dizer uma Podes coisa de falar, claro que científicos que sim, tem a ver com a claro questão que sim, que estamos claro a que sim. falar, Helder, e acho que é até muito pertinente, porque nada melhor do que os exemplos, tal como tu deste, hum, que é o seguinte, falaste agora desse processo num culto evangélico. Quantas vezes, efetivamente, os irmãos espirituais que atuam em tantos locais, seja numa casa espírita, seja num culto evangélico, seja numa missa católica, seja numa sessão espírita, ou de um bando ou de candomblé, todos eles estão ali, uns para um lado, outros para o outro, mas eles andam em todos, não é? Como nós sabemos e falamos na Exatamente, última vez daquele exemplo que eu falei calma. daquele irmão espiritual de Calunga. Então, esse processo que falaste agora dessa libertação do ectoplasma, algo também acontece muito na Igreja Católica, quando existe a exposição do Santíssimo Sacramento. Ora, aí está. Quando o Santíssimo está exposto, quando as pessoas estão naquele momento de reverência, de interiorização, de comunhão interna com a crença e com a vivência que estão a ter naquele preciso momento, é exatamente ali também libertado muito ectoplasma, onde os irmãos espirituais atuam naquele processo, naquele momento, onde muitas das vezes existe a palavra de milagre, existe a palavra de libertação, e que na verdade nada mais é do que então estas falanges de ajuda que percorrem todas as correntes religiosas, atuam no invisível, em que nós não temos essa percepção, mas eles atuam sempre sobre nós, seja a corrente espiritual que seja e que possa ser. Já não me lembro se foi Divaldo ou se foi o Chico Xavier que comentou uma vez que quando, no momento da comunhão da Eucaristia, quando o padre levanta a hóstia representando o corpo de Cristo, hã, e o vinho representando o sangue de Cristo, aquele momento é o momento em que um deles, já não lembro qual deles era que dizia isso, que irradia uma paz e uma energia extremamente forte de cura para todos que estão ali. Porquê? Porque a mente de Exato. todos que estão ali como fiéis, digamos assim, estão em sintonia, estão em vibração perante esse momento. Portanto, isso ocorre em todas Em todas as em correntes, todas as em correntes, todos não os é? momentos, em todas as correntes. É um É, bocadinho isso, pronto, é podes falar. muito interessante porque de- as equipas espirituais, não é? Acabam por utilizar muitas vezes os pensamentos mais restritivos ou mais dogmáticos, ou as crenças, ou mesmo às vezes as limitações até de pensamento, para aproveitar todos os momentos onde é possível ajudar. E esse trabalho é sempre feito de forma, como tu disseste, de forma invisível, assim, é sempre feito na sombra, no sentido de não é feito assim à frente das pessoas. Mas existem muitos momentos em que isso acontece. E, obviamente, que nos centros espíritas, em casas, em terreiros, em imensos locais, esse trabalho também acontece, porque muitas vezes, obviamente, pode existir a comunicação do mentor, pode existir a comunicação de um guia, mas e toda a estrutura que existe por trás? E outra coisa que muitas vezes as pessoas não têm noção é que, por exemplo, seja num centro espírita, seja num terreiro, mas numa casa onde exista um trabalho espiritual de ajuda ao próximo, de acrescento, não é? No sentido de acrescentar algo à experiência daquele ser. A maior parte das vezes, estes mesmos guardiões deixam passar muitas vezes entidades, consciências espirituais, que estão em processo de necessidade de ajuda. Eles mesmos muitas vezes não estão, muitas vezes passam, ou é permitida a passagem a consciências espirituais que estão em desequilíbrio profundo. Para quê? Porque nesses locais muitas vezes existe uma parte de uma palestra, então muitas vezes é cedida a passagem para que exista
Do outro lado, para quem está num plano mais sutil, a percepção de ouvir uma mensagem. Então, muitas vezes, no plano mais sutil, existem 3, 4, 5, 6, 10 vezes mais de consciências a assistir do que aquelas que fisicamente nós conseguimos ver, dado a importância que tem muitas vezes assistir a uma parte de uma palestra ou assistir a um esclarecimento. Então, o exemplo que eu queria dar, seguindo esta linha, é de que muitas vezes acontece que as próprias pessoas que frequentam estes locais, estes centros de ajuda, independentemente da linha que seguirem, muitas vezes o que acontece é essas mesmas pessoas acabam por transportar junto ao seu campo energético acoplado outras consciências que estão apenas em busca de ajuda e não sabem como. Então, se nos colocarmos num plano espiritual mais subtil, o que é que acontece? Eh, ou essas entidades, já num plano eh, já desencarnadas, mas que não têm esclarecimento, não sabem o que é que aconteceu, não têm a noção de como é que o processo funciona, acabam por ver aquelas pessoas que frequentam locais de ajuda ou que fazem um trabalho de ajuda ao próximo, essas pessoas, através da chamatrina, acabam por ter um brilho diferente. E então o que é que acontece? Essas consciências, essas entidades são quase como que atraídas para vou-me colocar junto a esta pessoa. E através daí, naquele dia, aquela pessoa vai participar vai estar no terreiro a fazer um trabalho de limpeza, a fazer um trabalho de encaminhamento, o que for. Essas entidades acabam por ser conduzidas para esse local, mas vinham acopladas a uma pessoa, seja ela um trabalhador ativo naquele local, seja simplesmente alguém que vai assistir, mas elas são atraídas e vão com essa pessoa junto ao seu campo energético. E então o que é que acontece? Chegando lá, elas são automaticamente ajudadas pela egrégora, pela equipa espiritual, lá está, é permitida a passagem por esses guardiões, e essa mesma consciência, essa mesma entidade é auxiliada ali, mas foi conduzida ali, por uma intuição que lhe chegou e ela não consegue explicar porquê, mas chega quase como se lhe chegasse uma voz e dissesse: "Olha, vai com aquela pessoa". E ela anda. E durante esse dia, essa pessoa muitas vezes sente-se mais pesada, sente que energeticamente algo está mais em baixo. E sai de lá completamente, com o seu campo energético completamente transmutado e equilibrado. E muitas vezes nem se apercebe. Acabou por ser o quê? Um veículo de ajuda e de encaminhamento de uma outra consciência que estava a necessitar de ajuda. Então, o plano espiritual utiliza muitas vezes todas as pessoas que frequentam, quer elas tenham essa sensibilidade ou não, utiliza muitas vezes as pessoas que ativamente colaboram nesses locais, nesses centros de ajuda, para também eles serem um veículo de ajuda ao próximo, muitas vezes sem se aperceberem. E é por isso que é tão importante sermos coerentes. E é por isso que é tão importante hum, eh, sermos aquilo que dizemos e cada vez mais respeitarmos os nossos princípios. Porque de muitas vezes, silenciosamente, nós próprios somos o veículo de ajuda de tantas outras consciências já desencarnadas e que, de outra forma, não seriam ajudadas. Então, era este exemplo só que eu queria dar de que estes locais e as próprias equipas espirituais também utilizam, quer pessoas que participam, quer pessoas que colaboram de uma forma ativa ou em todos esses trabalhos espirituais de ajuda ao próximo, para também serem eles mesmos um veículo de encaminhamento de todas aquelas consciências ou entidades que se encontram à busca de: "Ok, eu já percebi que algo está errado, e agora o que é que eu faço?". Quantas existem, não é? Muitos, Então, daí mais uma vez para enaltecer o trabalho que é feito pelas equipas espirituais, ao também utilizarem as pessoas de uma forma sempre como disseste dela, utilizarem de uma forma harmónica, sem que daí saia qualquer tipo de prejuízo para a pessoa, mas são veículos de ajuda ao próximo, não é? E o que é que elas têm de fazer? É só o ir. Olha, hoje é dia de irmos ao terreiro, hoje é dia de irmos ao centro espírita, hoje é dia de irmos à casa de luz, hoje é dia de fazermos uma oração por alguém.
ou de fazermos uma oração, e só esse processo disponibiliza energia para que quem está muitas vezes, consciências acopladas ao nosso campo energético possam ser auxiliadas. Pronto, e é importante trazer isto à consciência das pessoas para, pronto, para percebermos a magnitude do trabalho que é realizado. Exatamente. Não sei se queres dizer alguma coisa, Gabriela. Não, e olha, só ia dizer que efetivamente o que eu estava a dizer, tudo isto é mediunidade. Pronto, porque na verdade Isso. tudo isto é mediunidade. É verdade. Mas Sim, sim. força aí porque eu sei que tens de Olha, ter coisas mais interessantes para dizer. não, não é mais interessante. Se todos nós estamos aqui a acrescentar nós os três neste nosso trabalho que eu gosto bastante neste programa, nesta amizade, Sem dúvida. hum, dizer que quando nós falamos em cura neste aspecto, não só a cura das pessoas que vão ali para ser assistidas, como também a eventual cura, claro que dentro de outras características, das entidades mais densas que estão ali a causar uma desarmonia, que estão até a afetar diretamente as pessoas assistidas. Também há um trabalho de auxílio dessas próprias entidades. A parte espiritual não descarta, e quando eu falo parte espiritual benevolente, da luz, não descarta, está tudo num processo de encaminhamento para chegar à essência de cada ser espiritual, porque todo o ser espiritual é um ser espiritual, é uma centelha divina. Agora, claro que nem toda a entidade mais densa e desarmónica vai ter uma abertura, claro que cada processo extrafísico é diferente, ok? Mas há essa busca por esse auxílio utilizando, por exemplo, um membro dessa massa, desse grupo energético denso, utilizando um membro como exemplo, de alguma forma, para poder elucidar as outras entidades. Há diversos trabalhos em casas mediónicas, em auxílio não só das pessoas que estão ali para ser assistidas, diretamente, os encarnados, como as entidades desequilibradas também estão num processo de. eh, os guias espirituais estão a tentar encaminhar da melhor forma. Era isso que eu também queria trazer em relação àquilo que já falámos aqui e que achei que também era importante falarmos, porque muita gente, neste aspecto mais dual de guerra entre o bem e o mal, encara essas entidades desarmónicas e densas como inimigos e que nós temos que combater. De uma forma mais ampla, a espiritualidade não é esse o caminho, O caminho não é por aí. não é esse o caminho, não é por aí. E outra coisa muito importante, às vezes nós estamos a dar um passe num grupo espiritual ou sozinhos individualmente em casa para algo, direcionando uma intenção para algo em específico e de repente um guia espiritual ou um conjunto de guias resgata essas energias e vai utilizar para uma outra coisa que eles consideram que é mais relevante. Ora está, Grande verdade. é exatamente isso. Nós às vezes não temos a capacidade, dentro da nossa limitada percepção, nós, e estou a falar nós porque eu também, ok? Cada um à sua maneira vai inevitavelmente trazer, rebuscar mais para o lado humano da sua interpretação e do seu ego. A espiritualidade maior, transversal, opera de uma forma muito mais ampla que nós nem sequer sabemos. O que importa é a nossa intenção e se for utilizado para algo mais importante, isso é que a gente deve querer. Isso é que deve ser o nosso propósito de quem trabalha na parte da espiritualidade. E eu vou deixar que vocês digam mais alguma coisa se quiserem, para depois vos contemplar aqui com uma pequena surpresa que eu não disse nada, nem sequer nos bastidores, Muito bem. porque acho muito bom falar assim de Bom. surpresa. Sim, senhora. Digam lá, querem dizer alguma coisa para terminarmos aqui? Olha, eu gostava de dizer que, só complementar, que efetivamente a espiritualidade hum, harmónica trabalha de muitas formas, tal como tu disseste, e muitas das vezes nós encarnados vemos muitas entidades espirituais que às vezes acabam por se abeirar de nós pedindo ajuda nestes centros, sejam eles quais forem, e muitas das vezes eles não querem fazer mal, apenas estão a pedir ajuda. E daí, complementar com o que tu acabaste de dizer, que é isto não é uma batalha do bem contra o mal, dizer, eles são maus porque eu estou cheio de obsessores e não sei o que mais. Nós temos de perceber que eles são iguais a nós, eles têm pensamentos, têm sentimentos como nós, têm situações mal resolvidas internamente, não entendem o que é ainda, se calhar, o deixar o plano físico e deixar as coisas materiais e vivem o sofrimento, vivem a revolta, vivem a dor física, dor emocional, tudo isso. E muitas das vezes o que é que acontece?
Essas pessoas, neste caso estes espíritos, acabam por se acoplar a pessoas que ressoam da mesma forma. Exatamente. E Exatamente. ressoando da mesma forma, o que é que acontece? Seja na corrente espiritual que for, todas elas pedem a sua ajuda, no momento mais de concentração de uma igreja, de um culto, de uma oferenda, de algo do género, e é nesses momentos em que as equipas de luz atuam. E atuam sempre de que forma? Trazendo clareza mental à mente do espírito, que será encaminhado, ou então da pessoa para amolecer mais o seu coração, a sua emoção, o seu sentimento, o seu pensamento, para que possa fazer melhor e não vibrar na dor, no sofrimento e não querer o mesmo padrão. Portanto, isto era só para complementar de que efetivamente nós estejamos na religião que estivermos, sejamos espiritualistas, sejamos o que for, os guardiões e os trabalhadores da luz, através da mediunidade, ajudam sempre, mas nós temos de fazer a nossa parte. É Era só o que exatamente, eu não queria há complementar. não há outra forma de atuar, Claro. porque não há outra forma de atuar. Porquê? Porque muito importante nós percebermos o seguinte, e com todos estes exemplos que estamos a dar e estas abordagens, é muito importante percebermos o seguinte: hum, as equipas espirituais de ajuda, aquilo como nós falamos, e no subtítulo desta nossa série, que é os Servidores da Luz, eles atuam sempre de forma adequada ao grupo e perante a vibração das pessoas que estão presentes e também perante a criança. Como vimos no episódio passado, nós temos o exemplo de Kalunga, não é? Que estava num sítio, apresentava-se como uma roupagem, não é? Com uma personalidade, e no outro, e numa casa espírita, apresentava-se com uma personalidade e com uma roupagem diferente. Então, se nós conseguirmos compreender isto, não faz sentido aquilo que tantas vezes vemos das, aquela luta que existe muitas vezes entre este processo é melhor que este, não, tudo está certo. Só que os caminhos, às vezes, perante a estrutura de pensamento das pessoas, leva-as a que para mim faz mais sentido isto, para outra pessoa faz mais sentido aquele trabalho, mas tudo está certo. E se nós entendermos, percebermos que na realidade, muitas vezes as equipas espirituais que estão por trás, as egrégoras espirituais que estão por trás, são as mesmas, porque o propósito é um. Existem muitos caminhos para ajudar, não é? Não existe só um. E existem muitas linguagens para podermos ajudar. E as equipas espirituais adaptam-se a essas linguagens. Enquanto que uma mensagem pode ser passada no centro espírita de uma forma, no terreiro de Umbanda é passado de outra e de Candomblé é passado de outra. E para umas pessoas aquela mensagem faz mais sentido. E há outras pessoas que às vezes, pela questão das suas próprias restrições mentais, entendem que aquilo não faz sentido, mas isto já faz. E se calhar quem a passou foi mesmo a consciência espiritual. Então, Exatamente. era só esta mensagem mesmo para terminarmos que queria também deixar, reforçando aquilo que já temos vindo a falar, mas que é bastante relevante. Agora vamos lá Muito ver a tua surpresa, Elas. Muito importante. Antes da surpresa, tu utilizaste aqui um termo que eu gostei bastante, que foi adequar. Eu até escrevi aqui, porque o adequar é aquela ideia de alguns movimentos New Age, do amor e luz e paz, tudo isto é bonito, mas, por exemplo, eu já tive frente a frente com situações que mais tarde iremos falar aqui no nosso programa, entidades muito trevosas, e que não adianta estar ali, olha, amor e luz, não adianta, porque nós não vamos mudar aquela entidade. Exato, Portanto, exato. o trabalho espiritual deve se adequar a cada situação e não achar que nós vamos conseguir mudar uma entidade que muitas delas têm uma inteligência muito grande, porque nem todas são encostos, como muita gente sabe que isso e já foi falar. Não, há entidades que sabem manipular energia, foram aquilo que podemos chamar de magos trevosos, têm um corpo mental muito desenvolvido, só que foi só na base da razão, da parte racional e não desenvolveu o sentimento. Exatamente. E não adianta às vezes entrar nesse caminho que não vai nós temos que ser claros, não vai mudar a entidade, Exato. ok?
Portanto, isto é só para a gente perceber que muita gente critica. Ok, ajudar é válido e amplificar no âmbito de perceber que todos somos centelhas divinas, todos somos seres espirituais, mas cada caso é o seu caso, cada trabalho é o seu trabalho e cada coisa deve se adequar, como o Filipe disse bem, a diferentes situações da parte da espiritualidade. A surpresa que eu tenho, o que é? Eu não sei se já foi compartilhado aqui no programa, mas esta nossa união, ela tem uma egrégora muito forte com a parte xamânica. De certeza que muitos de vocês que estão a assistir o programa já perceberam isso, até de forma assim mais não tão declarada, mas já perceberam isso pelas mensagens, pelo conteúdo que é escolhido aqui. Há uma forte componente xamânica que nos liga a essa egrégora. Hoje, antes de gravar, eu tenho por hábito, pronto, fazer ali um relaxezinho, uma musicazinha, assim de fundo, fazer as minhas práticas. De repente, por clarividência, surge uma mulher indígena. Ela tinha os olhos assim meio rasgadinhos, portanto ali não sei se uma mistura parecia meio asiática, meio assim, Uhum. pele mais morena, isso também não importa, eu só estou a trazer Claro. para compartilhar assim de uma forma mais geral. Tinha trajes indígenas, mas não aqueles indígenas quase sem roupagem, mais antigos, assim, de conexão com a floresta, não. Havia já uma roupagem, vamos dizer, modernizada, mas que remetia talvez àqueles indígenas mais da América do Norte, não sei bem explicar, mas foi esta a visão que eu tive, por clarividência. E de repente começaram a surgir frases no meu corpo mental. Dizer-vos que não é uma psicografia declarada, porque o processo de psicografia há um transe onde há uma locomovência motora do braço e onde, em estado de transe, o médium traz uma grande integridade, passa sempre pela filtragem dele próprio, mas traz ali uma integridade maior na mensagem até que se expressa na caligrafia. Exato. Aqui não. Aqui é a inspiração que surge em base de frases, ideias, palavras, que eu, com o meu corpo de conhecimento, filtro à minha maneira e tento interpretar aquilo que me está a ser chegado. É bem simples, mas eu achei bonito e profundo e vou então me despedir aqui lendo isto. Vou tentar então, porque está aqui rabiscado, porque foi tudo na base do momento, mas eu gosto de trazer, assim como já tivemos mensagens muito bonitas por parte da Gabriela, grandes reflexões por parte do Filipe, e a mensagem é a seguinte: o fruto só pode ser alimento se nutrir a alma. Toda a árvore que hoje gera fruto tem suas raízes no solo. Não, peço desculpa. O fruto só pode ser alimento se nutrir a alma. Toda a árvore que hoje gera fruto e tem suas raízes no solo, outrora foi semente que germinou em terras férteis. Assim se mostra e deve ser o nosso interior, o nosso coração, a morada do vento que impulsiona a alma. Uma terra que se faz fértil pela intenção generosa, uma semente que se reconhece no eterno e raízes que no solo darão luz a mais uma árvore que ramificará para sempre, por ventos harmoniosos nas memórias ancestrais da grande Mãe Terra, lar de todas as sementes e terrenos férteis pelas eternidades do Grande Espírito. E pronto, é curto, Vamos. mas pronto, são aquelas coisas que só se sente, não é? Só se Só se sente, sente é para, isso. só se sente para quem sente. Pronto, era isto. Tens de dormir Fantástico. com o episódio de hoje e fala, na minha ótica, fala muito no processo também de reencarnação e do saber estar na vida, tal como estava a falar há Isso. pouco, É isso. de pronto, de sermos Conecta cada vez bem com o melhor. que conecta bem com o que foi falado aqui em certa parte, porque esta sutileza espiritual, ela percebe o que é que vai ser falado e pronto. Tá. É assim, está rabiscado, por isso é que É por isso. isso é que às vezes é difícil ler, Claro, claro. isto é tudo na base do momento, É bem xamânico Helder, muito obrigado por esta processo partilha. ideónico. esse momento, É, sim. muito obrigado. Foi bastante. Obrigado a vocês pela amizade e Bastante. vamos continuar aqui neste nosso trabalho. Exatamente, exatamente. E despedimos-nos de mais um episódio. Pedindo sempre, relembrando só que se tiverem dúvidas, questões, coloquem, deixem os vossos comentários e assim que possível e adequado perante o tema que estamos a abordar, nós obviamente iremos esclarecer perante a nossa visão. Por isso, com este belo texto que
que o Helder nos presenteou hoje. Despedimos-nos até um próximo episódio. E enviarmos muita luz para todos os que nos estão a ouvir e que a harmonia esteja sempre presente nos vossos corações. Helder, muito obrigado. Gratidão, mais uma Obrigado. vez, Gratidão por esta nossa conversa fantástica. E e até o próximo. até ao próximo Exato. episódio. Até ao próximo Tchau, tchau. episódio, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau.